Vamos pro Denlu. Denlu, nosso Fênix, certo? Deixa eu passar aqui. Denlu bonitão. Ai, que saudade de Denlu. Me dá tristeza. Sou louca que ele volte. Como Xufen, como Fênix. Não merecia o cancelamento que ele sofreu. Ele é protagonista, ele ganha o quê? Videozinho. Vamos passar aqui o videozinho do Fênix. Tá aí nosso Xufen, deixa eu desmutar aqui pra depois vocês ouvirem o pessoal. Viu o que eu falei da dificuldade que ele tem nos cabos, que é bem diferente do que o Luin-Yuxi? A diferença, vocês notaram? Cara, até o Luin-Yuxi tá ali embaixo tentando ajudar ele, tentando segurar ele. É muito legal esse bastidor, porque ele realmente não consegue manter aquela postura em pé pra fazer movimento. E é tão engraçado que ele fica voando, aí ele vira e fica pendurado, coitado. E tem essa cena que ele mergulha no poço, coitado ali. Jogaram ele com uma força que ele sai meio desconcertado lá de dentro. Que eu acho que nem ele acreditou com a força que ele caiu naquela água. Deve ter doído aquilo nas costas dele de um jeito que ele sai assim meio A cara da Jimin na cena é real, assim, de abismada real. Não foi interpretação. Isso foi muito legal. Gente, muita saudade desse ator. Chateada até hoje, porque tô louca que ele volte, espero que um dia ele volte. Sou muito apaixonada. Ele tá cancelado por qual motivo? É questão de imposto. Só que assim,
É engraçado cancelar o ator por isso, porque não é ele que controlava isso, eram os contadores, foi erro dos contadores. Tanto que ele pagou tudo, ele assumiu o erro, ele pagou a multa e tal. Só que ele é uma pessoa que pagava pessoas para fazer isso, e foram as pessoas que erraram, e não ele, mesmo assim ele foi cancelado. Então é um dos cancelamentos mais injustos que eu já vi. Sabe? Porque é uma coisa que ele contratou pessoas pra fazer. Mas você vê que, como lá, é igual aquele negócio. Na China e na Oriental é muito assim, né? Uma pessoa na família comete um crime e toda a família é julgada por isso. E isso funciona também com funcionários. Se um funcionário seu faz uma merda, a culpa é do chefe. Independente, ou de quem tá pagando, sabe? Independente. Então, esse efeito colateral que tem da justiça lá é muito complicado pra mim, sabe? Aceitar isso, porque você impute culpa em todo mundo e que às vezes pessoas que não têm essa culpa, isso é muito complicado. Tia, vamos começar pelo lado do Fênix, né, pra falar do Fênix, e vamos fazer igual. A gente começou por cá, agora começa por lá, ok? Fala aí do Fênix. À vontade. Menina, é difícil para mim até separar o Fênix do Denlum, porque eu sou apaixonada pelos dois. Eu não sou time Fênix, mas eu amo o Denguinho. Eu amo o Denguinho. Então, porque ele tem um sorriso lindo, ele é carismático, né? Ele tem os olhos maravilhosos, eu adoro esse olho dele, e ele é carismático, então ele convence, né? Ele convence. Agora, quanto ao personagem, é um personagem, ele é, vamos dizer, talhado para ser o líder, né? O drama já começa com ele terminando o cultivo, né? Que é o que dá errado lá, que ele vai parar como se fosse um urubu lá. Porque ele estava no final do cultivo, quer dizer, na sua ascensão, né? Ele está ascendendo, então ele já começa o drama sendo um ser poderoso, né? Então ele já começa. E ele demonstra isso o tempo todo, que ele está, vamos dizer, confortável em seu lugar, assim. Então ele é um deus da guerra, ele chega nos lugares com autoridade, ele tem essa característica, né? O Chufan tem isso. É lindo quando ele vira fênix, né? Que ele vira aquela ave de fogo, né? Então aquilo é lindo quando ele vira fênix. E não é um personagem que tem um histórico de sofrimento e tem um histórico de dor. Você tem esse histórico de dor da mágoa da Jimin, lá depois no casamento, lá quando ele está no outro reino. E aí ele também expressa isso muito bem. O roteiro fez ele explorar isso, né? E depois explorar o próprio sofrimento quando a Jimin morre, quando ele vai buscar ela em algum lugar e ele fica nessa busca desenfreada. Então, ele tem, de novo, a coisa yin-yang. O yang, que é aquele desenvolvimento todo no poder, ele confortável no poder, ele sendo aquela ave majestosa, e no momento que vira, ele aquele mergulho de vamos dizer, um mergulho de entrar no próprio lado sombra. Então eu acho que é legal isso. Ok, Gervásio, Fênixinho. Vamos lá. O que eu gosto do Fênix? Não vou negar que, como a Tira falou, ele foi criado para ser o líder, para ser o herdeiro. Então ele teve muitas coisas fáceis. Vou colocar fácil porque é um padrão de um príncipe herdeiro receber isso. E sim, ele passava pano pra mãe, pro pai, sabia das coisas. Você tem razão, ele tem seus espiões, ele sabia das coisas. Mas o fato de ter seus espiões mostra que ele tinha noção que alguma coisa errada estava acontecendo. Mas talvez ele não tinha condições de enfrentar, porque da Trindade ele é o mais fraco. Então ele não podia enfrentar eles. Talvez ele tivesse esperança de conseguir resolver as coisas do modo menos violento possível. Então, quando o irmão dele
pode que ele levante e tudo mais, você vê que ele tá preparado e tenta resolver. Ele não combate com o irmão, mas tenta resolver isso sem combate. A traição da Jimin que faz ele mudar. Como aconteceu naquela situação. O Fada Peixe, nosso Fada Peixe, ele, quando descobriu a verdade com a mãe, ele mudou. No caso dele, ele também mudou, porque ele morre. Ele só consegue sobreviver porque ele é como um Fênix, ele pode voltar. Que é da lenda da Fênix, sempre poder renascer. É da Fênix. E cada renascimento torna ele mais forte. Ele volta. A Jimin, nesse meio tempo, ela descobre a verdade, fica transtornada. Ela fica transtornada com o que aconteceu, com o que ela fez. Depois, os lobos da Vitória caem pra galinha. Galinha desgraçada dos infernos. Virou comidinha, ainda bem. E como a tia falou, ele vai caindo numa espiral de raiva, ódio, frustração, porque ele nunca passou por isso. Então, como nunca passou por isso, ele sofre mais ainda. Por isso cria minha empatia com ele. E eu, sinceramente, fiquei surpreendido quando ele aceitou se tornar o rei do submundo. E para isso ele tinha que fazer um ritual para beber o sangue de um dos grandes anciões do submundo. Aí, caramba! Ele tá a ponto de chegar nesse nível. E quando ele se torna o rei do submundo, primeiro ele fica foderóstico, muito forte pra caramba. Parece que abraçar esse lado negro dele aumenta a força dele, em modo exponencial. Segundo, o pessoal do submundo diz: epa, agora temos poder para enfrentar o céu. E depois da situação, quando finalmente ele descobre o que aconteceu, naquele casamento fadídico doido que descobre a verdade de tudo, aí que ele, a Jimin, fica com ele, mas já tá aquela porra de combate acontecendo. Jimin só que fica pra poder impedir os dois se matarem. E o nosso Fada Peixe volta pro céu, se torna um imperador solitário, e ele fica lamentando a morte e tentando encontrar ela de novo. Tanto que eu gostei muito do epílogo quando ela encontra ele. Eu achei muito interessante. Ela ser um mortal, ela tem noção quem ela é. E ela quer casar com um demônio, não quer casar com um deus. E que virar um demônio, coisas do gênero. E eu achei muito legal. Gostei muito, gostei. Então, por isso que eu gostei do personagem. Eu entendo as críticas que tem sobre ele, completamente. E acho até válidas. Mas essa parte da virada que ele morre e volta, acho que foi o necessário para ele se tornar um personagem melhor. E essa jornada dele, indo ao fundo do poço e voltando, eu achei muito interessante, pois gosto dele. Ok. Solange? Tá acordada, Solange? Ela tá assim, abaixar. Parecia que ela tá dormindo. Ela tá lendo. Lendo o chat. Solange é a rainha do chat. Tô no chat, tô ouvindo. Ela é minha coordenadora do chat, ela conversa no chat. Moderadora. Peraí, deixa eu desligar aqui. Fala do Então, Fênix. Eu não vejo onde que o Fênix errou. Eu vou sair daqui a apanhar. Eu não vejo onde ele errou. Hoje não. Aliás, eu sofri e Hoje chorei não. o drama todo com ele. Então, eu só tenho a... Solange, você sofre e chora com todo mundo chorando. Solange. Daqui a pouco você vai falar que eu chipo todo mundo Pois também, né? igual você chipa todo mundo. não é ponto de referência. Solange tem o coração. Ainda bem que ela admite. Não é ponto de referência, mas tá bom. Né? Às vezes não dá certo, mas a gente tenta. Mas... Tanto que a Solange me Personagem confessou muito- que era meia dividida, que ela também gosta do Fada Peixe. Ela é tão... Não, não tem quem não gosta do Ela é Fada tão Peixe. coração Eu de gosto. mãe, assim, que ela, sabe, ela é a... Eu gosto dele. Só que, se for pra escolher, eu escolho a Ela Fênix. escolheu o Fênix, ok. Sim. Depois você fala Que por foi- quê, hoje não. Mas vai, continua falando. Fênix. Eu ia falar. E falar uma coisa sobre a Fênix, sobre o Dengue e o Lu. Os dois são ótimos atores, tanto em moderno quanto em De época. histórico, que é uma coisa assim que é rara, né?
Eu assisto os dois e eu acho fascinante os dois atuando. Eles são perfeitos. São dois atores excelentes. Por isso que eu São acho dois que atores excelentes. dividir o protagonismo é muito interessante para os dois, porque realmente são dois atores muito fortes. Né? Porque eles têm uma habilidade para atuação incrível. Isso enriquece o drama, com certeza. É isso? É isso. Coração de mãe. E a semana que vem, vamos lá, todo mundo votando aí na Fênix. Não, ó o Merchan, ó o Merchan. Olha a campanha, parece política fazendo campanha. Cris, fala aí, vamos começar de baixo pra cima. Cris, fala aí do Fênix, com calma, Cris. Sim, eu amo o Deng Long, saudade dele também. Acho ele um ótimo ator. Vamos babar o ovo do Fênix primeiro? Quando apareceu o personagem e aquela armadura dele dourada e aquele poder dele, aquela flecha que ele atira, eu achava um anjo, parecia um anjo. Eu ficava babando assim, mas aí, entretanto, todavia, eu depois, nossa, decaiu total, porque eu achava ele muito filhinho de papai. Sabe aquele filhinho de papai? Não tem o cara do Campari? Agora ele é o cara do Todinho. É o meu Todinho, meu. Ele não passou por nada na vida. Passava uma mão na cabeça dele. Ele sabia do que acontecia no Reino Celestial. Ele sabia o que a mãe dele fazia. Era conivente. Então, aquele que sabe do errado e não faz nada, pra mim, é conivente com aquilo. Então, tá junto. Porque ele poderia ter enfrentado a mãe dele. Ele não fez. Ele preferiu pedir clemência por ela. Na justiça... E tem uma cena... Deixa eu reforçar o que você falou. Na justiça atual é preso junto. Pois é. Conivente com o errado. Oi. E tem uma cena que eu assisti foi ontem, que eu tava revendo o drama, que depois da morte da mãe do Fada Peixe, ele vai lá dar as condolências. E o Fada Peixe, ele fala assim, mas você não veio só por isso. No final, ele não foi dar as condolências pro irmão, ele foi pedir para ele renunciar ao casamento. No final, aquilo me irritou tanto, meu Deus do céu, aquilo foi o fim para mim. Porque como eu tô assistindo aos pouquinhos, né, eu lembro daquela cena, nitidamente eu xinguei demais. Então, para mim, ele é o personagem bom, mas não é o suficiente. Pecou porque ele não foi um bom irmão, ele não foi um bom deus da guerra, e ele era conivente com o que acontecia de errado no Reino Celestial. Porque se ele investigava, ele sabia de tudo. Se ele sabia de tudo, ele poderia ter feito alguma coisa. Talvez ele não venceria o imperador e a imperatriz. Mas como a mãe dele o amava, ele poderia ter tentado persuadi-la. Ele não fez nada. Então, ele pra mim é o típico filhinho de papai, que não passou por nada, não sabe de nada na vida. E quando o irmão precisou, não estava ali. Além de não ser um bom deus da guerra, também não é um bom irmão. Não achei que ele era um bom irmão. Então, é isso. Ok. Eu gosto dele, mas eu não amo ele. Uhum. E se fosse só ele no drama, ele e a de mim, eu teria dropado, porque eu não tenho paciência. Ok. Não tem paciência pro casal, a Cris já tinha dito isso. Não tenho paciência pro casal, exatamente. Fran, fala aí do Chufan, Fran. Olha, eu acho que uma palavra define o Chufan: omisso e egoísta. Porque ele teve tudo de bandeja, não era só filhinho do papai, era filhinho da mamãe também. Tudo que ele queria era dado. Você se lembra daquela cena em que tinha um brinquedo que era do Fada Peixe, e ele queria porque queria o brinquedo, a mãe chegou e brigou com o Fada Peixe, tomou o brinquedo do Fada Peixe porque o filhinho queria. Então, mimado da... Eu ia dizer da porra, mas não vou dizer não, porque tem, falou. Né? Mimado da porra. Né? Não falou. Então, ele para mim era um omisso. Era mais cômodo para ele se fingir de morto. Ele sabia de tudo, não tomava nenhuma providência. Por quê? Porque era mais cômodo para ele. Uhum. Porque ele tinha tudo. Para que ele ia se preocupar com isso? Para ele era simplesmente detalhes, picuinha. Ele já estava seguro que ele seria o príncipe herdeiro, que ele seria o próximo imperador, que ele ia casar com a Jimin, né? Que ele ia tomar como tomou a Jimin, que foi a única coisa que ainda restava para o Fada Peixe. E como ele
não conseguiu aquilo de imediato que ele queria, ele foi para onde? Buscar reforço aonde? No submundo. Tá que isso tem uma mensagem subliminar, que é aquele de você mergulhar no seu lado sombra. Isso dele ir para o inferno, dele ser o rei lá do submundo, significa isso, dele ter também o contato com o seu lado sombra e ele trabalhar isso. Essa guerra dele com o irmão é a guerra dele com ele. É o lado sombra e o lado luz. Né? Vejo que na hora da guerra, um está de branco e o outro está de preto. Um é vermelho, o outro é azul. É o fogo e a água, ou fogo e céu, terra e céu. E aí a gente vê um personagem que é cheio de altos e baixos. A tia até lembrou do Mergulho do Fênix, né? Que ele faz isso, ele desce. E eu adorei quando ele caiu naquela ascensão dele. A primeira cena em que ele sobe, é atingido. Na sua ascensão, ele sobe, desce como um meteoro. Aliás, quem salva ele várias vezes da tentativa de morte dele? O irmão, né? Quantas vezes? Conta aí, Christian. Quantas vezes o Fada Peixe salva esse cara? Que é Nossa, salva ele inúmeras vezes no início. No início tá ele. Ele não tá nem aí pro casal, ele tá lá para o Fênix. Salvando o Fênix. Todas as vezes. Meninas. Então, por quê? Por quê? Porque ele é egoísta, ele acha que todo mundo tem que estar cuidando dele. Então, é um personagem absolutamente egoísta, absolutamente filho de papai e de mamãe, porque ele se acha o bom da bola. A última Coca-Cola gelada do deserto, a última bolacha do pacote. Teve que apanhar? Teve. Não foi seu imperador? Não foi. Ficou com de mim. Por quê? Porque os dois se merecem. É isso. Agora é minha vez, né? Ai, meu Deus. Ó, assim, diferente da Fran e da Cris, que tem um verdadeiro ódio do coração pelo Fênix, eu não sou tão assim. Tá? Eu gosto... Eu não tenho ódio, não. Eu só acho que ele mereceu. Sim. Ele ficou com ela porque merecia. Assim, eu sou mais simpatizante do Fênix do que elas, vamos dizer assim. Né? Que é... Assim, eu gosto do ator, gosto do personagem. O ator eu amo. O ator não tem a ver, eu acho que ele fez um trabalho excelente no personagem. Tá? Que também é um personagem que desperta várias emoções. O que o personagem passa pra mim? Que eu gosto de, às vezes, lembrar as pessoas. Ele, no início, ele é o deus da guerra. Que até o pessoal do submundo teme ele, certo? Algumas pessoas o admiram ou temem ele. Então ele tem essa posição de poder, como disse a tia. E ele é extremamente arrogante. Ele, quando conhece a de mim, ele trata ela extremamente mal. E tudo que ele faz pra ela é pra se aparecer. Até a coisa dele se vestir, a roupa dele, é pra mostrar que ele é alguém. Porque ela tá tratando ele normal e bota uma roupa normal dele e aquilo pra ele não tá bom, essa roupinha de gente pobre. Aí ele veste, porque não tem motivo nenhum pra ele vestir aquela roupa naquela hora que ele veste aquela roupa, foi só pra se amostrar. Então ele é um pavão amostrado. Já começa por aí. Né? E como aquele falou, o mimado, que tem tudo, que teve tudo, tá? Então, pra mim, a problemática dele vem isso, daquela pessoa que nunca enfrentou problemas e que sabia das coisas que os pais faziam e era não só conivente, como lutava pelo pai e pela mãe. Porque se ele é a comissão de frente na guerra do pai e da mãe, ele mata pessoas em nome do pai e da mãe. Gente, a gente não vê isso no drama, mas isso é dito. Se ele é o deus da guerra, ele tá por aí matando pessoas. Em nome de duas pessoas que ele sabe que não são justas. Então, até que ponto ele tá matando pessoas de maneira justa? Tanto que depois ele se envolve lá com o pessoal do demônio, inclusive vira líder deles, e vê que eles não são tão maus assim. Certo? Conhece a princesa, faz uma amizade com a princesa demoníaca. Então, ele estava sendo criado muito para ser igual ao pai e à mãe dele. E ele nunca defende o irmão porque ele está concordando com o pai. Não é só porque, é a mãe dele, não. Gente, ele tá obedecendo e concordando. Ele não enfrenta a mãe e o pai porque ele concorda. Ele só enfrenta a mãe e o pai depois que ele discorda porque ele quer ficar com a mulher que ele quer. O que ele não enfrentou o pai e a mãe pelo irmão, ele enfrentou pelo rabo de saia. É daí que ele não tem a minha simpatia. Porque ele não foi capaz de enfrentar a mãe e o pai pelo irmão.
mas ele é pelo rabo de saia. Então ele nunca vai ser um bom irmão pra mim. Porque, assim, nesse sentido, é aí que o personagem perde a minha simpatia. Da questão dessa, que ele sabe de tudo, que ele passa pano, que ele é conivente, que ele é egoísta, como a Fran disse. Ele acha que todo mundo tem que estar ali pra servir a ele. Ele leva a Jimin pra servir a ele. Gente, ele leva a Jimin pra ser empregada dele, pra servir a ele. Tá? Ele não leva ela lá como uma convidada, como uma pessoa que vai ficar num palácio. Ela é levada como empregada dele, lembra? Ela serve comida, ela serve chá, ela tá vestida de empregada. Ele acha que todo mundo tem que servir ele, sabe? Que todo mundo está abaixo dele. É a serva particular dele. Sim, é a serva particular dele. Tá? E o ciúme dele começa quando ela começa a lidar com outras pessoas, querer ficar com outras pessoas. Com o próprio Fada Peixe, com o próprio tio dele lá. Aí que ele começa a perceber que talvez goste mais dela, então não sei o quê. Sabe? Então ele é uma pessoa que ele se acha acima de tudo e todos. É o que eu tô falando, ele não levou ela. Ela salvou a vida dele de certa forma, de uma forma maluca, vai, quase corta o pinto dele. Mas salvou ela. Mas em vez dela levar, aí ele falou pra ela que vai levar ela pra mostrar o mundo, ela levou ele pra ser empregada dele. Que mostrar o mundo. Ô, Maíra, ela não queria só cortar, ela queria cortar o Dan e comer. Ela queria comer o Dan dele. Sim, então, pra pegar a energia. Certo? Então, gente, ele é uma pessoa muito problemática, sabe? Nesse sentido que ele é a galinha, versão homem. Ele é mimadinho. Só que ele tem tudo que ele quer, do jeito que ele... Até o fato dele não gostar da galinha e não querer casar com ela, é porque ele é mimadinho, ele quer fazer o que ele quer. Sabe? Por que nessa hora ele enfrenta? Ele diz que não. Ah, não vou casar. Mas na hora de tá fudendo o irmão dele, ele não fala também. Entendeu? Pelo menos fala, ele não fala. Ele só fala coisa pra mãe, só retruca a mãe quando é do interesse o quê? Dele. Quando isso vai mudar alguma coisa pra ele. Então ele é uma pessoa egoísta, sim, como diz a Fran. Agora, é lógico, ele morre, ele sofre. Aí que ele começa a ter uma redenção, uma mudança no personagem. Uma mudança de propósito, que ele no final até abandona qualquer tipo de liderança, seja do reino demoníaco ou do reino celestial. Por todo o sofrimento que ele vai passar, ele e a Jimin vão passar, que é aquela provação, né, do amor, que é muito comum, né, dentro dos dramas de fantasia. Aí que ele recupera um pouco da minha assim, no início ele não tem minha simpatia em nada, tanto que por isso que eu sou muito conquistada pelo Fada Peixe. Porque o Fada Peixe, ao contrário, ele é aquele que dá tudo pro irmão. O brinquedo. Gente, no início, nem ele apoia ele gostar da Jimin, o Fada Peixe só entra na jogada quando ele descobre que ela é a noiva dele, prometida, e que o que aconteceu com a mãe dele. Antes disso, ele tá até apoiando o casal, sabe? Ele tá lá, ele faz de tudo por aquele irmão, ele apoia aquele irmão 100%. É que eu falei, ele salva, ele se arrisca, ele... É tudo em função... E eu acho que todo mundo é muito assim, e ele se tornou essa pessoa insuportável porque todo mundo é muito assim com ele. Inclusive o próprio irmão. E ele só melhora quando ele começa a tomar uns não na cara e a vida começa a provar ele que... A julgar ele, a provar que ele tá errado, que ele nem sempre tá certo, que ele nem sempre pode ter tudo. Tanto que ele opta no final, ele não vai ser rei de nada. O que é uma pena, porque ele foi criado e ele era um bom líder, sabe? Ele era um líder que seria um líder muito forte, um líder muito bom. Com certeza um guerreiro, ele é muito... E é triste. Eu não gosto do final dele não terminar como uma liderança. Porque eu acho que, em termos de ser o herdeiro, ele era o verdadeiro herdeiro do reino celestial. E talvez aí a gente visse um imperador celestial bom, né, que não fosse tão escroto quanto o pai, quem sabe. Lógico, depois de passar por toda essa aprovação. Se ele fosse lá no começo, ia ser igualzinho o pai. Então eu acho que ele ter passado por tudo isso realmente prova ele, e eu gostaria que no final ele tivesse um final melhor na minha visão, porque assim, pra mim o final feliz não é só ficar com a pessoa que você gosta, é você... ele queria ser o herdeiro, ele queria o trono, e eu acho triste ele ter que abrir mão de tudo isso, que são coisas que ele queria, sabe? Que ele dava valor e que ele talvez fosse muito bom nisso por questão do que aconteceu, de ficar... Mas tudo isso também é culpa, como eu sempre digo, de tudo que a mãe dele fez, de toda a situação. Quando ele muda, já é tarde demais. Quando ele resolve correr atrás do prejuízo, já tá... O estrago no irmão, no reino, no pai, já tá tudo feito.
Até o estrago na relação dele, porque ele também toma uma facada, sabe? Coitado. Ele toma uma facada também por causa da... Gente, não é... Aquilo foi plano da mãe dele, com a galinha. Ninguém tem culpa daquela facada, além da própria família, das pessoas que supostamente amam ele. Tá? E que ele nunca... se ele tivesse retrucado antes, talvez ele não tivesse que passar por isso. Não é culpa do irmão. Porque o irmão não tem nada a ver com a questão da facada que ele toma. Porque não tem, o Fada Peixe não tem nada a ver com a armação que foi feita pra cima do pai dela. Quem faz a armação é a Imperatriz Celestial e a galinha. Tanto que ela acha que é o Fênix porque ela usa uma magia que só o Fênix poderia ter. Que na verdade é usada pela galinha que ganhou o poder da Imperatriz. Certo? Então... tudo é culpa. O que ele sofre é culpa dele também. Porque ele nunca tomou uma posição. E é a mãe dele. E como mãe dele, é aí que ele tinha que tomar mais uma posição ainda. Porque ele sabe de tudo. Mas eu gosto. E eu acho que o ator fez um trabalho incrível no personagem. Ele é lindo. Ele assim, a presença dele é muito incrível. Eu queria ver ele como Imperador Celestial. Isso pra mim é uma pena. Assim como eu queria ver o Yeruá, e não mostra, né? O casamento dele com a Bakian e ele tomando poder. Outra pessoa que eu gostaria de ter visto como Imperador Celestial tomando o poder assim. Ele também seria uma pessoa que eu gostaria de ter visto realmente se tornando Imperador Celestial. Porque eu acho que ele tinha muito mais isso do que o irmão. Acaba sendo um fardo pro irmão porque não era o que ele queria. Nunca foi o que o Fada Peixe queria. Ele não tinha essa propensão pra isso. E eu acho que o Fênix seria muito melhor como Imperador Celestial. Não gosto do final dele por isso. Mas, assim... gosto do personagem, gosto do ator, acho ele lindo. Ele é todo charmosão, é bonito, sabe? E eu acho que ele é um personagem incrível também dentro da história. Mas que pra mim não funcionaria tão bem se não tivesse o irmão dele do lado. Que eu acho que é o que forma o contexto que eu gosto. Que eu gosto mais da briga e da relação dele com o irmão do que da relação do casal em si, sabe? Por isso que o drama ganha pra mim com a presença do Fada Peixe. Deixa eu ler agora aqui os comentários. Acho que eu elogiei bem ele. Eu falei que eu queria que ele terminasse como Imperador Celestial. Eu queria. Eu acho que era a posição que pertencia a ele mesmo, sabe? Uma pena que não ficou. Verônica, saudade do meu amado Denguinho. Ok. Verônica falando, eu amo o Fênix, mas a vida terrena dele me pegou de vez. E ele de Deus do Fogo foi bom, mas de Rei Demoníaco foi muito melhor. Mãe, todo mundo fica mais chique de preto. Bota isso na cabeça. Toda vez que a gente tem um demônio, qualquer pessoa fica melhor quando tá na sua fase demoníaca. Eu sou suspeita pra falar que eu prefiro preto também. Todo mundo assim, dark, sabe? Tipo o Dylan de Don Funk Khan, maravilhoso, sabe? Eu também sou desse time. Larissa, ele tem um sorriso muito bonito. Ah, a Daniela aqui, ó. Olá, me super encanta esta série. Lembra aquela que fala em espanhol? Legal. Lady, não sei porquê, mas não acho ele bonito, tipo normal. Sou chata. Normal, gente. Beleza é questão de gosto, sabe? Tem muita ator aí que o povo acha bonito que eu não acho, não. Ator maravilhoso, diz a Naira. Vamos lá. Patrícia. Tomara que ele consiga voltar à ativa. Saudade do Denlu. Gente, saudade, né, gente? Eu acho um absurdo ele ser cancelado pelo motivo que ele foi. Simone, no começo não simpatizei com ele, mas no decorrer amei o personagem e o ator. Ele, pra mim, melhora como personagem também, como decorrer. No início eu não tenho nenhuma simpatia por ele, que é o que eu falei. Diz que ele é arrogante e tal. Acho que todo mundo tem que ser servo dele. Mas depois ele melhora, com certeza. Verônica, eu concordo com o Gervásio. O problema dos Fênix foi tentar resolver as coisas na boa. Por isso que eu amo o lado negro dele. Na hora que ele vira o lado negro da força, é que ele vai resolver as coisas, né? Simone, ele como rei demônio me deixou irritada na hora que ele finge estar bêbado e beija ela. Ele faz isso porque ele tá louco pra ficar com ela, mas ele não quer reconhecer, né? Até porque o cara tomou uma facada, né? É meio assim, difícil pra ele perdoar ele. Ali, naquele momento ele tá certo, tinha que fazer ela sofrer mesmo. Tinha que sofrer, pô. Mulher esfaqueou ele pelas costas. Não é nem essa... A facada. Beijo diz o nome da outra. Beijo diz o nome da outra. Bem assim, tem que pisar mesmo. Eu não fiquei com dó de mim, não. Larissa, mas dá pra gostar dos dois, concordo com a Solange. Ok, você é coração de mãe, cara, todo mundo. Tem gente que é assim. Patrícia Chufan enfrentou muitos desafios. Ele e a Jimin sofreram muito, mas se fosse fácil não teria graça, com certeza. A Solange é a rainha do Chipa, a rainha da Chipa. Chipa tem... Conhece Chipa, gente? Chipa é tipo um pão de queijo. Ela é a rainha da Chipa.
Patrícia, sonhei tanto com o Chufen. Vamos lá, Simone. Essa parte de fazer vista grossa em relação à mãe dele poderia tentar impedi-la. Exatamente. Esse é o meu ponto de pior, assim, que mais me dá dificuldade em lidar com ele. Leide, sou muito time fada peixe. Valeu, Leide. É isso aí. Obrigado. Vamos elogiar quem é time fada peixe. Verônica, mas o Fênix também sofreu e mudou. Sim. Patrícia, nenhum dos dois eram bons irmãos, porque principalmente quando se trata de Gemin, era cada um por si. No final era cada um por si mesmo. Daí o negócio desandou de vez. Leide, muito fácil mudar depois que pegou tudo. Né? Ai, povo aqui. Leide, mas a única coisa que suavizava a situação é que a Gemin queria o Fênix. Então não dava pra forçar ela com alguém que ela não amava, mas casamento arranjado tinha de ser respeitado. Era assim. Esse é também um X da questão. Também vamos falar na live na próxima. Simone, na realidade o reino demoníaco era mais fiéis do que o reino celestial. Pior, né? O reino demoníaco, as pessoas, a relação entre as pessoas era mais amorosa, eu acho, sabe? Mais fiel, mais querida. Você vê que o pai da princesa celestial é muito legal com a filha, ela é muito legal com o pai, sabe? Eu acho que, sei lá, era pra ser o contrário, né? A gente fica esperando isso do pessoal do celestial e nunca que vem. Aqui, a Patrícia, mas foi hilário a cena que a Gemin queria tirar um tumor. Queria tirar o pinto do cara. Deixa eu passar aqui. Leide, se não fosse o Elixir, talvez ela gostasse do Fada Peixe, porque ela ficava muito atrás dele também. Tenho dúvidas, tanto que a atenção dela o fez ter sentimentos perceberam. Ela deu atenção, gente, ela deu. Patrícia, na verdade, ela não foi ser apenas serva, ela tinha interesse em ganhar proezas mágicas e acreditava conseguir sendo aprendiz do Chufan. Isso aí é da visão dela, mas pra ele pôs dela de serva. Ela realmente tinha os interesses dela. Esses são os interesses dela pra aceitar ser serva dele. É o quê? Que ela era louca, lembra? Por energia, por poder, por aumentar os poderes dela. Ela queria pagar também aquele amigo, esqueço, o Cobra. O Cobra, exatamente. Ela devia pra ele, né? Ela queria também pagar ele. Exatamente. Devia poder. Porque aprendiz dele não ensina... Eu nunca vi o Fênix ensinar nada pra ela. Nada. Ela ficava lá, largada de empregada, passeando com o tio dele lá, o maluco, das fitas vermelhas. A raposinha. Sim. Simone, Fada Peixe era encantador puro e aos poucos foi se tornando amargo por não ser correspondido pela Gemin, ok. Verônica, o Fada Peixe tem a ver sim. Ele fala pra Gemin dar a mecha do cabelo pro Fênix. O que isso tem a ver? Não foi ele que matou. Eu tô falando que ele não tem a ver com a questão da morte do pai dela. Não tem. Isso aí não. A gente tá até assistindo pra ter certeza. Assim, ele não tem a ver com a questão da morte, da armação que matou o pai da Gemin. A divindade da água. Foi a galinha. Foi a galinha com o poder da Imperatriz morta. Exatamente. Mas explica melhor o que ela quis. Fala pra ela explicar o que ela quis dizer em relação é porque o cabelo, ele coloca aqui... Agora, gente, ele não tem como adivinhar o que... Ninguém esperava o que a Gemin vai fazer. Inclusive, a cara dele é de surpresa. A cara do Fada Peixe é de surpresa, sabe? Ele não tem como esperar o que ela vai fazer. Gente, ninguém tem como... A surpresa é geral. Ninguém antecipou o que ela ia fazer. Nem ele, gente, nem nos sonhos melhores da vida do Fada Peixe, ele ia achar que ela ia esfaquear o Fênix. Nem ele faria isso, sabe? Quanto mais ela, gente, sabe? Não é... Eu lembro que... Pode falar mais. Como diz aqui a Patrícia, a facada é culpa da galinha e da Gemin. Não dá pra transferir essa culpa pra ninguém. Ela deu a facada porque ela quis. Sabe? E assim, covardemente. Fala, Cris. Você quer falar? Pode falar. Gente, Não entra na discussão. Essa facada... Não na discussão, não. É porque quando eu tava assistindo esse drama a primeira vez, foi em andamento. E eu esperava o episódio ansiosamente. Na hora que foi esse casório, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu também foi um susto também, porque eu nunca imaginei, na primeira vez que eu assisti, que ela ia dar uma facada no outro. Sim. Ninguém esperava, eu acho, a facada. Foi surpreendente, eu nunca pensei nisso. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, Que? Deixou a gente em choque. Eu acho que esse pano pra Gemin não pode ser passado. Ela deu aquela facada porque ela quis,
Sabe? É a primeira... E eu acho muito legal o drama ter a coragem de fazer isso. É a primeira personagem... Vamos falar disso quando a gente falar dela. Que eu vejo realmente ter essa coragem, assim, sabe? Porque a gente vê várias protagonistas enfrentando uma dúvida em relação ao prota. Eu usei até como exemplo Amor e Redenção, que a momento que o Sufan vira o demônio, ali a Shanji fica na dúvida se ele é... Gente, ela vê ele na frente dela matar o Hao Shen, o Corno Shen. E mesmo assim, ela fica na dúvida. Ela não tem coragem de matar o Sufan. Aqui não, a Jimin teve a coragem e fez por ela mesma. É culpa dela, sabe? Eu sei que ela foi levada a isso, mas a decisão de fazer é dela. Ninguém pode tomar por ela. Lady, a Jimin queria saber onde era o ponto vital dele. Tudo bem, mas isso continua não sendo culpa do Fada Peixe. Gente, a facada é ela que deu. A gente não pode eximir a pessoa, sabe? É igual quem deu o tiro é que é o culpado. Ela que atirou, ela que esfaqueou, sabe? A Lady, ela tava com raiva dele pelo pai dela, sim. A Verônica tá, o pai... Mas ela foi enganada, achou que o Fênix era assim do pai dela. Ela foi enganada pela galinha. Ela foi enganada por não confiar. Então a culpa é dela, mas da galinha. Aqui, Verônica... Não. As galinhas. As galinhas. As galinhas. Aqui, não. O Fada Peixe deu a dica do cabelo explicando que para matar um deus teria que atingir o ponto vital dele, só iria ser atingido por alguém que tivesse uma conexão. Gente, continua não sendo culpa dele a facada. E nem a morte do pai dela. Foi o que eu falei. Ali ele já tá no momento de revolta. Da rebelião, lembra? Do golpe. Então ele vai matar pai, ele vai matar todo mundo que tiver no caminho. Tá? Eu tô falando assim, antes, ele não tem a ver com os planos que levaram à morte do pai dela. Ou... É lógico que ele tava... lógico que ela tava interessada no assunto e a culpa da facada é dela. E ele tá no momento do golpe, ele vai matar o próprio pai, ele vai envenenar o pai, ele vai matar quem tiver na frente dele. Ali, filho, já virou a chave, já era. Sabe? Eu tô falando que... o que eu quis dizer é que ele não planeou isso da morte do pai dela, nem a questão da vingança dela em si. Ela que foi lá e fez. Agora, ele sabia que naquele dia do casamento ele ia fazer um golpe. Aqui, ó, a Patrícia. Jimin não foi forçada a esfaquear o Shufen, realmente, mas ela não faria isso se não fosse a galinha que deu poder e a mãe que deu poder à galinha. Sim, o Fada Peixe já tava ladeira abaixo. Ali já era o golpe, gente. Golpe é o que eu falei, é morte pra todo lado. Vamos passar aqui. Acho que a gente já fechou aqui bastante sobre ele, certo? Eu acho super injusto a facada que ele tomou nas costas. Eu acho, pô, escrotíssimo. Eu também sou do time que eu acho que é um absurdo o que ela fez. Mas, e é por isso que eu acho que ela tinha que sofrer mesmo depois. E não passo pano pra ela pelo que ela fez, não, gente. Facada pelas costas, né, amiga? Vamos lá, né? Nem pra enfrentar o cara de frente. Não dava, né? Porque ele também é muito forte. Foi covarde, além de tudo foi covarde. Vamos lá aqui, passar para a próxima personagem.